Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra finalmente responder uma pergunta que me fizeram demais, que é o porquê de eu ter mudado de família. Então, bora lá. Então, gente, pra quem é novo aqui e não sabe, eu completei meu primeiro ano em Philly, na Filadélfia. Eu morei com uma família, que é a minha primeira host family durante o ano todo, e mudei pro meu segundo ano só pra minha extensão. Eu cuidava de 2 crianças e um adolescente, e eu mostrava minha rotina nos stories, né, quando eu morava em Philly, muitas pessoas falavam, nossa, por que você vai mudar, né, sua rotina é tão de boa, você sai bastante e tal. Eu não trabalhava finais de semana, eu não trabalhava mais que 30 horas semanais, jamais. Não trabalhava feriados e eu podia. Meus rostos no final da quarentena estavam bem mais flexíveis que certos rostos em relação a eu ver minhas amigas e ficar em lugares abertos. E viajar com as minhas amigas que eram. Eu tinha autorização pra ver, tipo, um grupo de amigas. Como eles faziam de ver um grupo de amigos, eu via um grupo de amigas específico, que eram, no caso, 2 amigas de Philly. Na verdade, mais, 3, 4. É... Então, realmente, eles tinham muitos aspectos positivos e por isso eu acho que assustou bastante gente quando eu falei que ia mudar de família. Sem contar que eu amava a cidade demais, eu sempre falei e continuo falando que Filadélfia é o amor da minha vida. Continuo amando Philly, sinto muita falta todos os dias de Philly, porque é uma cidade maravilhosa. Vale muito a pena conhecer, vale muito a pena morar, porque é incrível. Então vamos lá para os motivos. Eu vou ser bem clara e direta. Eu já regravei e gravei esse vídeo mais de uma vez e eu quero deixar as coisas mais. Eu quero deixar o vídeo menor e quero ser mais clara e não levar assim muito para um lado. Para um lado sentimental, assim, para um lado que pareça que alguma das partes foi errada ou que alguma das partes é horrível. Eu não vou citar certos nomes, porque não acho necessário e não vou expor. E certas coisas eu vou falar de maneira indireta. Primeiro motivo de eu querer mudar de família foi o fato de que problemas internos da família deles estavam me afetando todos os dias, direta e indiretamente. E aquilo desde o começo do intercâmbio, com a quarentena se intensificou e não seria mais possível continuar naquela casa com aquela situação, e aquela situação não era uma situação fácil de ser resolvida. Como eu disse, era um problema entre eles e eu não tava no meio. Nunca tive nenhum problema direto com os meus fofos. Então, o problema era totalmente deles. Mas como eu morava na mesma casa, eu acabava sendo afetada diretamente por tudo que estava acontecendo. Eu, inclusive, só não me tornei mais próxima dos meus fofos, que eu tenho certeza, por conta disso, porque eu comecei a me afastar deles em momentos que eu não estava off, porque eu não queria mais conviver com certas coisas. Como eu já disse, eu não vou expor, e vou ser breve nesse assunto. Esse foi o motivo que mais pesou. Segundo motivo que me fez querer mudar de família. As crianças estavam impossíveis, gente. Eu falo isso dando risada, mas as crianças estavam impossíveis. Elas já estavam cansadas por causa da quarentena. Eu já estava cansada por causa da quarentena. Todo mundo estava cansado, como todo mundo está cansado. Não foi fácil pra ninguém a quarentena. Ninguém esperou viver isso e ninguém pensou que fosse tão difícil. Então, por conta disso, também eu resolvi tentar algo novo. Resolvi tentar trocar de família. E não estava mais funcionando da maneira que eu estava feliz com. Não estava mais funcionando de uma maneira que estava me deixando feliz. Terceiro motivo, eu estava. Eu errei em algumas coisas no sentido. Não foi um erro, não foi um erro, então me expressando mal. Eu, com o tempo morando na casa da família, né? Foi a primeira família que eu tive, então muitas coisas a gente aprende na primeira família, que são coisas, por exemplo, que a gente não achava que a gente ia se importar do Brasil, mas que mudando pra cá a gente vê que fazem diferença. Uma das coisas que me fazia, que era extrema incômodo pra mim e uma dificuldade pra mim era em relação à comida. Eles tinham uma alimentação muito diferente da que eu tinha no Brasil. Eu não me sentia aberta pra pedir, fazer lista de compras grandes ou pedir bastante coisa, até porque eu não me sentia confortável cozinhando lá e eu sentia muita falta da comida do Brasil.
Eu sentia muita falta de manter uma rotina que eu tinha de alimentação. E não é nem cozinhar, tipo, arroz e feijão todo dia, gente. Porque aqui nem nessa casa eu cozinho arroz e feijão todo dia. Mas é ter coisas na casa que eu gosto e que eu falo, nossa, hoje eu tô com vontade de comer isso, vou comer isso. Me sentir confortável comendo, me sentir confortável indo lá e fazer alguma coisa pra eu comer. Então eu não me sentia confortável. Não me atentei a isso nos Skypes, não me atentei a isso quando eu tava no Brasil. E é um dos erros que eu acho que a maior parte das meninas deve cometer também. E é normal, porque a gente não imagina o quanto é difícil a relação, tipo, com a alimentação e a família. E a gente só vai descobrir a hora que a gente chegar, né? Porque a gente não sabe se a gente vai se sentir confortável ou não fazendo comida até a gente chegar. Esse foi um dos motivos. E ainda nesse tópico sobre coisas que eu queria rever para o meu segundo ano, estavam também em relação ao tanto que eu recebia, estavam em relação à minha relação com os meus fofos, o que eu queria de uma relação. Outro motivo foi em relação à cidade, porque eu já tinha conhecido bastante Philly, eu fui bastante lugares em Philly, e eu, como por conta da quarentena, eu não tava podendo viajar e conhecer novos lugares, então o que eu pensei foi em procurar um novo lugar pra morar, pra conseguir ver as coisas que o lugar podia me proporcionar. Tipo, em Philly eu viajava ao redor ali, então se eu mudasse de estado ou de cidade, eu poderia ir ao redor ali nessa cidade, uma nova cidade, ver mais coisas e aproveitar um pouquinho mais do meu intercâmbio pra viajar ao redor. Então, minhas prioridades eram Massachusetts ou Nova York. No começo foi Califórnia, mas eu pensei, pra que eu vou pra Califórnia? Se nem de praia eu gosto, eu só quero fazer uma road trip. Então eu coloquei meu pé no chão e falei, não quero ficar perto de Nova York. Então era ou Massachusetts ou Nova York o estado. Massachusetts porque Boston é incrível. E eu nem me atentei que era Massachusetts que ganhava mais au pair, senão eu teria focado mais em Massachusetts. Mas tudo bem. E agora, um dos últimos motivos, que na verdade não é um motivo, não vou utilizar como motivo, porque realmente não foi um motivo. Estou bem resolvida com isso. Mas eu vou contar agora do que aconteceu e de quando eu descobri que eu estava sendo rastreada, porque quando eu comentei uma vez nos meus stories, há muito tempo depois que eu descobri, as pessoas perguntaram bastante sobre isso. Então vamos lá. Como eu descobri que estava sendo rastreada e como eu fui rastreada durante 6 meses sem saber. Quando eu me mudei pra Philly, eu era nova aqui nos Estados Unidos, né? Obviamente, em Philly eu era nova. Em janeiro de 2020, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, 2 meses depois que eu cheguei, eu fui fazer um passeio com as minhas crianças no centro da cidade e meu fofo pediu meu celular pra colocar um rastreador no meu celular, que seria, que ele me falou foi que seria pra ele me rastrear durante o passeio caso eu me sentisse perdida ou alguma coisa acontecesse, porque eu ainda era nova lá e eu não me sentia confortável andando de metrô. Eu iria andar de metrô pela primeira vez sozinha e com 2 crianças. O que aconteceu? Me perdi mesmo, então foi útil. E aí depois que eu cheguei em casa, eu peguei, tirei o aplicativo, desliguei aquele aplicativo, tirei, excluí, tudo certo. Depois disso, segui minha vida normalmente e uma vez por mês eu comecei a receber uma mensagem da minha operadora dizendo que que os meus dados, que a minha atividade estava sendo compartilhada. Só que eu nunca me atentei a isso, gente. Eu nunca me atentei a mensagem de operadora no Brasil, não ia me atentar aqui, ainda mais em inglês. Então eu não me atentava a isso. E aí foi no meio da quarentena, em julho, se eu não me engano, ou junho, que eu cheguei pra uma amiga minha, eu recebi a mensagem quando eu tava com elas, a Bru e a Pri, e eu mostrei pra Bruna, e ela pegou e leu, entrou no site e falou, amiga, eles estão te rastreando, isso daqui não é um negócio simples. Você tá num plano infantil que eles pagam $15 por mês, onde eles podem ver suas mensagens, suas ligações, quanto tempo você passa em cada aplicativo, restringir a sua internet e te rastrear em qualquer momento, qualquer hora. E aquilo era uma coisa que eles pagavam, então era uma coisa que eles planejaram. Quando eu descobri aquilo, gente, eu fiquei extremamente chocada, fiquei extremamente decepcionada. Quem na época ficou sabendo disso sabe o quão eu fiquei mal com isso. Nossa, eu chorei muito aquele dia. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu vi meu fofo. Meu fofo sempre foi mais... Ele era... Desculpa, gente, vou beber água. Ele era mais bem de boa. Bem de boa. Minha fofa que decidia as coisas de casa.
Então eu sabia que ele não tinha concordado com aquilo a hora que minha fofa que deu a ideia dele colocar aquilo no meu celular. Até porque eu tenho certeza que foi minha fofa que teve a ideia. Porque, conhecendo do jeito que eu conheci, ela era a única pessoa que iria fazer isso e iria ter essa ideia. Nessa mesma semana onde eu descobri, ela tinha chegado pra mim e falado o quanto ela confiava em mim e quanto ela tava se sentindo segura comigo. E foi um dos motivos de eu ter ficado mais decepcionada, porque eu nunca dei motivo nenhum pra eles fazerem algo do tipo. Eu sempre segui tudo que eles pediram pra mim, sempre fui muito cuidadosa com tudo e responsável. Minha avó, inclusive, falava pra mim que eu era muito responsável, que ela se surpreendeu por conta da minha idade. E não é uma coisa que é uma coisa enorme, né, gente? 20 anos cuidando de criança, a gente tem que ser responsável, um mínimo, né? Eu me senti muito assim. Eles mentiram pra mim, eu sou muito decepcionada. Eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso comigo. Ela me vem e fala que ela confia em mim e tem um rastreador no meu celular. Eu falei, cheguei em casa, então falei com o meu avô, falei assim, o que é isso? Ele falou assim, ele deu uma risada, ele tava muito sem graça. Ele foi pegado totalmente desprevenido. E se ele tivesse com a minha avó do lado, minha avó teria dado uma resposta rápida e ela não teria ficado sem graça. Ele ficou. Por isso que eu fui falar com ele primeiro sozinha. Ele deu uma risada, assim, meio sem graça, falou assim, é um rastreador, meio que, tipo, engoliu a palavra, que não conseguia nem falar. Aí eu falei, é um rastreador. Ele falou assim, lembra daquela vez em janeiro que a gente colocou e tal? É por causa daquela vez, você sabe? Ai, perdão. Por causa de... Gente, perdão, mexi meu tripé. Por causa de segurança. Eu não discuti, não falei mais nada, fui pro meu quarto e decidi que eu iria conversar com a minha fofa e com ele juntos. Pros dois estarem juntos e... Agora é minha luz. Ó, eles não querem que eu conte isso pra vocês. Mentira. Tô me rastreando aí. Pronto. Então, lembrei. Foi naquele momento, naquele dia que eu decidi depois que eu iria conversar com os dois juntos, naquela noite. Era uma sexta-feira e toda sexta-feira, naquele mês, a gente tava fazendo... Alexa, para. Perdão. Alexa, para. Naquele mês em específico, durante a quarentena, a gente tava fazendo toda sexta-feira o dia do drink. Então, toda sexta-feira, minha fofa me fazia um drink diferente. E a gente bebia e ficava todo mundo junto ali e botava as crianças pra dormir e ficava conversando. Então era muito legal, era muito divertido, ela me ensinava os drinks. Inclusive, eu sei muitos drinks agora por causa da minha fofa. Muito obrigada, fofa. E eu nem fui tomar um drink, ela me mandou uma mensagem naquele dia falando, Bruna, seu drink tá te esperando. E eu falei assim, nossa, eu não tô me sentindo muito bem hoje, eu não vou conseguir tomar nada, eu vou ficar aqui no meu quarto. Não desci, não jantei, não comi, fiquei no meu quarto. Conversei muito com o meu melhor amigo, com as minhas amigas. E aí eu decidi que eu iria conversar com eles na noite seguinte, porque naquele dia eu tava só chorando e eu não queria chorar na frente deles. E eu decidi que eu iria conversar com eles e falar que se eles não tirassem, eu iria embora. Não tinha condições de eu ficar naquele negócio. Meu, não faz nenhum sentido eles colocarem um rastreador, eles não são meus pais, eles não são, sabe, eles são meus patrões, não faz sentido eles me rastrearem. E como assim eles me rastreiam? Eles não têm confiança em mim. E por quê? Se você rastreia é porque você não tem confiança. E como é que eles não têm confiança em mim se eles me confiavam as crianças deles, sabe? Então eu falei que aquilo era... que não, eu não iria ficar se... Eu decidi que eu não iria ficar se eles continuassem com aquilo. No sábado, nossa, eu tava muito nervosa, muito nervosa. Eles esperaram as crianças dormir e falaram pra mim que pra eu vir conversar com eles depois de que as crianças tivessem dormido. E aí eu fui conversar com eles. Tava muito nervosa, meus amigos sabem, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Sentei, comecei a falar e eu fiz o que eu menos queria fazer, que era chorar. Falei meu ponto, expliquei meu ponto, minha fofa explicou o ponto dela, eu entendi em partes o ponto dela. Não acho certo, mas eu entendi. Não concordo, mas eu entendi o que ela falou. Porém, né, galera, rastrear não é legal, rastrear é ilegal. Você não pode fazer isso com uma pessoa. Ainda mais se a agência ficasse sabendo, eles não iriam concordar de maneira nenhuma. Eu não expus isso pra agência. Não falei pra eles. Porque eu resolvi com eles. Eu sentei com eles, conversei e foi tirado o aplicativo no mesmo dia. Eles tiraram na minha frente. Resolvemos, eles pediram desculpa. Eu perdoei, não tenho problema nenhum com isso. Nunca mais comentamos sobre o assunto e nunca mais tive necessidade de comentar sobre isso. Não fiquei magoada, assim, fiquei ressentida. Só fiquei alerta depois, mas não fiquei ressentida de maneira nenhuma. E foi essa a história, né, de que eles estavam me rastreando. E isso, gente. Essa foi a história. Eu nunca pensei que fosse acontecer isso comigo, de eu ser rastreada. Eu me senti bem invadida, a verdade é essa.
minha privacidade total invadida. Ainda mais por eles pagarem um plano que dá pra ver muito mais do que o lugar onde você tá. Dava pra ver muito mais. Mas foi resolvido, não é mais o caso. Então, esses foram os meus motivos, gente, de estar mudando de casa. Como eu disse, o rastreamento não foi um motivo, porque eu resolvi, se eu não tivesse resolvido seria. Mas eu resolvi. E é isso, eu ainda mantenho contato com a minha host family, ainda pretendo ver eles e visitar eles pelo menos mais uma vez, né? E minhas crias estão sempre me ligando, mandando mensagem, eu sempre jogo online com meu menino, e a minha menina sempre me liga pra dar boa noite. Então eu tenho uma relação ainda com eles. Não me arrependo de ter feito meu primeiro ano com eles, de maneira nenhuma. Acredito que algumas coisas foram bem erradas, algumas coisas se revendo. Eu tô muito feliz de estar numa nova família, mas eu não sou mal agradecida em nenhum momento por tudo que aconteceu ou pelos momentos que eles me ajudaram. Então é isso, gente. Tomem cuidado, meninas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco mais pesado, não é um vídeo que, assim, eu quero trazer, assim, num ar pesado pro canal, mas eu achei necessário porque muitas pessoas me perguntaram. E pra esclarecer logo essa história do rastreamento, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou e curtir. Eu sempre posto conteúdos toda semana. E me siga nas redes sociais, porque é lá que eu tenho fervo, gente. É lá que eu posto stories o dia todo, rotina, e mostro todas as minhas crias. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.